Se está escrito que o homem fiel será acumulado de bênçãos, o infiel será acumulado do quê? De problemas, de maldições, de fracassos. Eu digo isso, preste atenção, porque para algumas pessoas não é novidade essa palavra. Para algumas pessoas que estão vivendo agora, preste atenção, maldições. Para algumas pessoas que estão vivendo agora portas fechadas. Para algumas pessoas que estão vivendo agora problema crônico e antigo, ela sabe que tudo isso está acontecendo porque ela está sendo infiel no básico, que é dízimo e oferta. A mesma pessoa que está agora reclamando e dizendo que está tudo indo de mal a pior, ela conhece e sabe que está indo de mal a pior porque ela está sendo infiel no que diz as Escrituras, ela está sendo infiel no que ela já conhece. O que quebra maldição, o que abre janela do céu, derrama bênçãos sem medidas, chama-se fidelidade a Deus. Começando no dízimo, começando no básico, na oferta. Então, bispo, o que eu tenho que fazer para essa maldição ser quebrada? Passar a ser fiel, passar a honrar a Deus, dizimar o que você ainda não dizimou, o valor que você ainda não dizimou, e o que entrar daqui para frente, você dizimar a Deus, ser fiel a Deus. É cumprir com a palavra dEle, não é fazer do teu jeito. Aquele que crê, está escrito, como diz a Escritura, aquele que crê, como diz a Escritura, não é aquele que crê como acha que tem que crer, mas aquele que crê, como diz a Escritura, do seu interior fluirá rios de água viva. Aquele que crê do seu jeito, ao seu modo, continua sendo uma poça d'água, continua sendo uma água parada, e água parada apodrece, cheira mal, junta bicho. Mas aquele que crê, como diz a Escritura, do seu interior fluirá rios de água viva. Vamos fazer aqui um ensaio. Senta aí, por gentileza, quem está pela internet, senta também, por favor. O ensaio é o seguinte, é simples. Exceto a pessoa que está chegando agora e ainda não conhece a Bíblia, daqui a pouco ela vai conhecer e vai decidir praticar. Mas para quem já conhece, para quem já sabe o básico e ainda não está fazendo, será que essa mesma pessoa vai esperar o leite derramar, vai esperar a situação piorar para se dar conta que ela deveria ter feito a parte dela? Será que essa mesma pessoa aguenta sofrer mais um pouco? Porque parece que ela aguenta sofrer mais um pouco, porque conhecendo a receita que dá certo, ela vive fazendo o errado. E aí eu vou repetir de novo, o homem fiel será acumulado de bênçãos. Mas não quer dizer que eu sou fiel hoje e tudo vai cair na minha cabeça, com muitas e muitas bênçãos, tudo de uma vez. Mas não vai acontecer assim não, mas vai acontecer. De maneira que à medida que você permanece sendo fiel, permanece obedecendo, permanece crendo, permanece com a sua fé consistente, daqui a pouco quando você olhar, você já está acumulado de bênçãos. Estava lá atrás, último da fila, e você nem percebeu tanto que você já andou, tanto que você já subiu de nível, uma vez sendo fiel. Mas alguns são fiéis, começam a ser dizimistas, começam a ser fiel a Deus, a coisa vai melhorando, vai mudando de nível, vai subindo de degrau. E aí quando ele chega no lugar da bênção, ele abandona o abençoador. Ele começou a subir, ele para de ser fiel. Deus não é mais o mais importante da vida dele. Então nós temos pessoas que ela começou a vencer, parou de ser fiel, e Deus agora está alertando essa pessoa para ela voltar a ser fiel. É decisão que ela toma quando ela está ouvindo a palavra de Deus. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra. Enquanto nós estamos pregando, cuidando dos assuntos da fé, Deus está falando, e espera que você tome decisões. Ele conhece a nossa intenção, Ele conhece os nossos pensamentos. Tem aqueles que à medida que Deus vai exortando, falando, alertando, ele na sua mente, nos seus pensamentos, ele já decide abandonar o pecado, ele já decide abandonar a infidelidade, ele decide mudar no que tem que mudar, ele decide melhorar no que tem que melhorar, e Deus consegue operar durante a pregação já
na vida dessa pessoa o sobrenatural. Mas tem aqueles que ouvem, mas a palavra não produz nenhuma reação dentro dele. Tem aquele que começou a ser fiel, venceu, começou a vencer, parou de ser fiel. Tem aquele que fez o voto: Deus, eu faço um voto de ser dizimista fiel nesse altar. E porque não aconteceu na hora que ele queria, no tempo que ele queria, ele parou e nem começou. De repente nem começou, mas conhece a palavra. Nós temos N tipos de pessoas. Pessoas que infelizmente ela está sendo aquela terra que a Bíblia chama dos espinhos, ou solo rochoso, ou areia, que a semente caiu, mas não teve condições de germinar, não teve condições de enraizar. Mas tem a boa terra, que quando a semente cai, que é a palavra de Deus, e ela absorve, essa semente vai produzir frutos, a 100, a 60 e a 30 por um. Mas vai dar fruto. Então eu vou repetir: o homem fiel será acumulado de bênçãos. Se eu perguntar quem está acumulado de sofrimento, tem muita gente. E se a gente for colocar no papel, for dar uma olhadinha mesmo, às vezes ela está sendo fiel no dízimo, ela leva à risca a fidelidade no dízimo até os centavos. Ela podia arredondar para mais, mas ela devolve até os centavos certinho. Mas ela está sendo infiel na oferta. Pessoas que durante uma pregação, durante uma reunião, ou em meio a um problema que ela está vivendo, Deus tocou, chamou para ela fazer um voto de sacrifício. Deus disse: pega isso aí e dá, coloca isso aí no altar, deixa de contar com o que você tem, conta com o altar. E ela não deu. Volta e meia vem na mente dela assim, o Espírito Santo dando aquele lembrãozinho assim, dizendo assim: lembra do que eu chamei você para fazer? Se tivesse feito, de repente já tinha mudado. Se tivesse obedecido, de repente já tinha saído dessa. O bom é que ainda dá para fazer, antes que seja tarde. O bom é que ainda a misericórdia de Deus, ela dura para sempre. A misericórdia ainda nos alcança. Então, à medida que eu ouço e pratico, Deus se manifesta. Deus opera. Aí nós vamos lembrar que um milagre só é possível acontecer com a participação do homem. Eu falei isso essa semana e eu quero repetir. Grave essa frase, por favor: sem a participação do homem não tem milagre. Desde que Deus formou o homem, criou o homem, todo milagre na Bíblia, todo milagre teve a participação do homem. Sem a participação do homem não tem milagre. Desde multiplicar a farinha da panela da viúva, teve que ter a participação dela, pegando a última refeição e dando de oferta. O pó da farinha que ficou na panela, Deus ele multiplica as partículas, mas teve que ter a participação da mulher. Para ressuscitar Lázaro, que estava morto há 4 dias e cheirando mal, teve que ter a participação do homem. Jesus disse: tirai a pedra do túmulo. Se ninguém tirasse a pedra, não podia ter ressurreição. Tinha que ter a participação do homem. Qual é a pedra que você tem que remover para o milagre acontecer? Jesus não vai remover a pedra, como você canta naquela canção: remove a minha pedra, me chama pelo nome. Não, não é Ele que vai remover, não é Jesus que vai remover. Qual é a pedra que você tem que remover para o milagre acontecer? É a pedra da incredulidade? É a pedra da malícia? É a pedra da infidelidade? É a pedra do pecado? É a pedra da dúvida? É a pedra da mágoa? Qual é a pedra que, se você não remover, Jesus não ressuscita? Jesus não opera. Milagre não acontece. Mas a pedra eu tenho que remover. Você precisa entender muito que nós queremos estalar o dedo e queremos um milagre. Nós queremos estalar o dedo, nós queremos ligar para todo mundo, mandar mensagem para todo mundo, e quanto mais gente orando, ora por mim, vamos mandar mensagem para Deus e o mundo, ora por mim, ora por mim, ora por mim. Porque na nossa cabeça, quanto mais pessoas orando, mais rápido Deus atende. Não, está errado. Ainda que ninguém ore por mim, se há minha participação, o milagre acontece. Se eu faço a minha parte, o milagre acontece. Se eu tomo decisão, atitude, se eu dou o primeiro passo, o milagre vai acontecer.
Eu vou repetir para você gravar isso e nunca esquecer. Sem a participação do homem, nunca teve milagre. E nunca haverá milagre sem a participação do homem. Me mostra na Bíblia o milagre sem a participação do homem. Me mostra, depois que Deus formou o homem, criou, trouxe à existência o que não existia. Criou o homem, do homem para cá. Qual foi o milagre que ele fez sem a participação do homem? Para cair fogo do céu, teve que ter a participação do homem. Para chover nos dias de Elias, que estava 3 anos e meio sem chover, teve que ter a participação do homem. Me fala qual o milagre que não teve a participação. Aí hoje a gente quer o milagre sem a nossa participação, é isso mesmo? Hoje a gente quer o milagre sem que a gente faça a nossa parte, é isso mesmo? Hoje a gente quer o milagre sem que façamos a nossa parte, é isso mesmo? Não vai acontecer. Mas quando você faz a sua parte, Deus se manifesta. E aí no que cabe a mim, a você, é individual. A minha esposa não vai fazer o que eu tenho que fazer. Eu não vou fazer o que ela tem que fazer. Deus não vai fazer o que você tem que fazer. Faz a sua parte, que aí Ele vai fazer a dele. Tornai-vos para mim, Ele diz, e eu me tornarei para vós outros. Primeiro eu tenho que me voltar para Ele. Eu tenho que me tornar para Ele, eu tenho que decidir obedecer. Por isso que eu sempre preguei e vou continuar pregando. Se você ler a Bíblia, ninguém vai te enganar. Mas é ler e praticar. É ler e obedecer. É ler e colocar em prática. Aí você sai de último para ser primeiro. Aí a palavra se cumpre em todos os aspectos da sua vida. Eu quero que você já abra a sua Bíblia no livro de Êxodo. Êxodo, que é o segundo livro do Antigo Testamento, não velho, porque velho se deteriora e antigo se valoriza a cada dia, é ou não é? A Bíblia vai falar em Hebreus que os antigos obtiveram bom testemunho. Tem carro velho que não vale R$1.000, que é velho. Mas tem carro antigo que vale mais do que muito carro zero hoje. Porque o carro antigo vale mais, valoriza com o tempo. Por isso que eu sou antigo, sou velho não. Por isso que a Bíblia, o Antigo Testamento, não é Velho Testamento, mas se ouve alguém falar Velho Testamento, abre aí no Velho. É Antigo Testamento. Porque no Antigo se valoriza, é ou não é? Êxodo 13, versículo 20. Por isso que eu não estou achando aqui, ó. Está faltando um negócio aqui. Agora eu acho. Êxodo 13, versículo 20. Acharam? Só uma perguntinha antes de ler aqui. Quem hoje está vivendo num beco sem saída? O que é beco sem saída? Você olha para a esquerda, não tem saída. Para a direita, não tem. Para frente, não tem. Para trás, não tem saída. Tem gente hoje vivendo o beco sem saída. Tem gente hoje vivendo um beco sem saída. Para todos os lados, humanamente falando, que ela olha, ela não vê saída. E todo ser humano, presta atenção, todo ser humano ele tem só essas 4 portas. A frente, a retaguarda, a esquerda e a direita. Mas todo ser humano de Deus, ele tem 5 portas. Quando para frente não dá para ir, retaguarda não dá para voltar. A esquerda não tem saída, a direita não tem saída, ele tem a 5ª porta, que é o céu. Aí o socorro vem do céu. Aí vem de cima. É diferente. Então, nessa pregação, Deus hoje vai falar com você, principalmente que está num beco sem saída. E se você não está, graças a Deus, é bom você prestar atenção para que se um dia você se vê num beco sem saída, você também vai saber o que Deus tem, o que Deus faz quando uma pessoa, um servo dele, uma pessoa dele está num beco sem saída. Êxodo 13, versículo 20, você já sabe que o povo de Israel, o povo hebreu, o povo de Deus ficou escravo no Egito 430 anos. Nós sabemos que Deus usa Moisés para tirar o povo da escravidão, e o povo está indo para a terra prometida de Canaã, terra que a Bíblia diz que mana leite e mel.
terra dos sonhos, terra da paz, da fartura, da abundância, da felicidade. Quando o povo sai do Egito, sai da escravidão de Faraó, eles caminham 3 dias sem dormir, a alegria, a euforia tão grande de ir para a terra que Deus prometeu, que nos primeiros 3 dias, 3 noites, eles nem dormiram, nem sentiram sono. Mesmo tendo idosos, crianças, claro que caminhando aquela marcha do gado, né? Devagar, porque tinham idosos, mas 3 dias, 3 noites sem dormir. A euforia, a alegria de ter saído da escravidão e agora está partindo para a realização do sonho. E eles vão parar aqui no versículo 20 para descansar. Depois de 3 dias. Assim, versículo 20 de Êxodo 13, assim partiram de Sucote e acamparam-se em Etã, a entrada do deserto. Repete comigo. Acamparam-se em Etã, a entrada do deserto. Estou pedindo para você repetir, para você entender daqui a pouco o que Deus quer fazer na sua vida. O que nessa pregação Ele quer falar e fazer. Entrada do deserto, em algumas versões, vai estar o portal do deserto. Mas eles já tinham caminhado 3 dias. 3 noites. Eles vão agora acampar em Etã. A euforia é tanta que as pessoas perguntam: Moisés, você conhece esse caminho? Conheço. Porque Moisés já tinha passado por ali quando ele veio de Midian. E daqui para a terra de Canaã, você acredita que dá quanto tempo? Ele mais ou menos uns 10 dias, 8 a 10 dias, segundo o historiador. Quer dizer que daqui a 8, 10 dias a gente está na terra que Deus prometeu estar. Daqui a 10 dias, nessa caminhada que a gente está indo aqui, quase 3 milhões de pessoas, porque a Bíblia diz que homens de 30 anos para cima eram 600 mil homens, considerando mulheres, crianças e idosos, era cerca de 3 milhões de pessoas. Então Moisés quer dizer que daqui a 10 dias a gente está na terra prometida, está na terra. Você imagina as pessoas sonhando, você imagina a euforia, você imagina a alegria. Até ontem eram escravos no Egito, até ontem eram dominados no Egito, agora estão livres, Deus libertou eles, Deus livrou eles da escravidão. E aí eles vão acampar e vão descansar para seguir viagem. E no capítulo 14 agora de Êxodo, vem Deus para falar com Moisés. Então, falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel que voltem. O que está escrito aí? Não, fala com fé. Que voltem. Está o povo descansando, a euforia que daqui 10 dias estão com o pé na terra prometida. Deus chama Moisés, vai falar com Moisés e diz para Moisés: fala aos filhos de Israel que voltem. E Deus dá o endereço. Vocês vão voltar e se acampem diante de Pi-Hairote. Fala aí, Pi-Hairote. O que significa Pi-Hairote na Bíblia? Beco sem saída, para você grifar aí e não esquecer. Deus dá o endereço, vocês vão se acampar diante de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon, em frente dele assentareis o campo junto ao mar. Preste atenção, Migdol à esquerda, que significa torre, era uma sequência de montanhas, algumas chegando a 2.000 metros, impossível de atravessar. À direita, Baal-Zefon, que era a aldeia dos chacais do deserto, dos canibais do deserto, comiam carne humana. À frente está o mar, e atrás o caminho de volta para o Egito. Deus manda o povo que andou 3 dias voltar o caminho deles, manda o povo se acampar nesse Pi-Hairote. Na esquerda não dá para ir, para a direita também não, para frente também não. Só tem um caminho, aos olhos humanos: retaguarda. Agora,
aí só para terminar o versículo 3, então Faraó, Deus ainda falou para Moisés, então Faraó dirá dos filhos de Israel, estão embaraçados, numa outra versão da Bíblia vai dizer, encurralados na terra, o deserto os encerrou. Em outras palavras, Deus está dizendo assim, o povo vai dizer o seguinte, o diabo, o Faraó, que representa o diabo, vai dizer o seguinte, eles estão encurralados, porque não dá para ir para a esquerda, nem para a direita e nem para frente, e o deserto vai matar eles. Não dá para eles vencerem. Em outras palavras, o Faraó, o diabo, estava dizendo o seguinte, acabou a história desse povo. Não tem mais jeito, não tem saída nenhuma para eles. Eles estão no pi-airote, eles estão num beco sem saída. O Faraó já estava comemorando. O Faraó já estava comemorando, dizendo, já era para os hebreus. Mas aí, preste atenção agora. Muita atenção para você entender o que Deus quer fazer. Como dar essa notícia agora? O povo na euforia, daqui 10 dias a gente está na terra prometida. Moisés chega e diz, Deus falou comigo. Falou, Moisés, e aí, o que Deus falou, Moisés? Como falar para o povo agora que tem que voltar? Tem que ser macho. Macho, macho. Deus falou contigo, Moisés? Falou. Falou o quê, Moisés? Mandou a gente voltar. Falou o quê, Moisés? Não, mandou a gente voltar para o Egito. Voltar, Moisés? Parece que eu vejo o sujeito pegando pedra na mão. Porque quando é para o nosso bem, quando aos nossos olhos é bênção, pode vir até do Satanás, pode vir um macumbeiro, dá o carro zero para você, você vem dar testemunho e diz, o macumbeiro, Deus usou o macumbeiro, Deus usou o Satanás para me abençoar, ó. Quando a gente vê com os olhos que é bênção para a gente, pode vir do diabo, que a gente vai dizer, Deus me abençoou, usou o Satanás para me abençoar. Mas quando aos nossos olhos não parece bênção, mesmo que está vindo de Deus a direção, mesmo que a ordem venha de Deus, mesmo que a palavra venha de Deus, mas aos nossos olhos não é bênção, a gente vai murmurar, a gente vai reclamar, sim ou não? Imagine você no meio dos 3 milhões de pessoas, não vê a hora de chegar na terra prometida, 10 dias a gente está lá, aí chega Moisés e diz, Deus mandou a gente voltar, por muito menos a gente murmura, por muito menos a gente reclama, sim ou não? Por muito menos a gente não obedece. Mas mesmo murmurando ou reclamando, está escrito que todo o povo obedeceu. Sabe o que eu tenho a dizer para você? Mesmo não entendendo por que Deus está mandando voltar, obedeça. Mesmo sem entender, obedeça. Mesmo sem compreender, obedeça. Porque grava essa frase. Quando Deus manda recuar, quando Deus manda voltar, não é covardia, é estratégia. E você vai entender por quê. Quando Deus manda voltar, recuar, não é covardia, é estratégia. Mas aos nossos olhos é mais fácil continuar o caminho que Moisés já sabe. Aos nossos olhos é mais fácil continuar caminhando 10 dias, a gente está lá. Por que Deus está mandando recuar? Eu não estou entendendo. Por que Deus está mandando voltar? Eu não estou entendendo. Recua e obedeça, que você vai entender depois. Às vezes Deus complica, daqui a pouco Ele descomplica e explica por que complicou. Você vai entender. Aí Deus manda o povo voltar, manda o povo acampar no pi-airote, esquerda não dá para ir, direita não dá para frente ao mar, e atrás é o Egito. Só que até então nada acontece, o povo está acampado um dia, o povo está acampado 2 dias, esperando a direção de Deus, esperando Deus falar alguma coisa, esperando Deus dar outra ordem. Esperando 3 dias acampado, na cabeça das pessoas, caramba, se a gente tivesse continuado o caminho, a gente já estava mais perto ainda da terra que manda leite e mel. A gente já estava mais perto da vitória, se a gente tivesse continuado. Pois é, mas Deus nunca ficou devendo nada a ninguém e nunca ficará. Deus tem promessa, tem aliança. Deus tinha aliança com Abraão e Ele dizia, abençoarei os que te abençoarem, Abraão.
amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, Abraão. E você vai entender agora o porquê dessa aliança e o porquê que Deus manda voltar. Vamos voltar um pouquinho no tempo? O povo hebreu, eles ficaram 430 anos no Egito, pois bem. Mas o povo hebreu começa a sua história no Egito, que não é sua terra natal, com José, que foi vendido escravo, não foi? O povo hebreu, quando chega no Egito, na época de José, que vem, José traz o pai, José traz os seus irmãos, José traz toda a descendência de Abraão agora para morar no Egito, porque agora José é o governador do Egito, só para simplificar e você entender. Quando eles vêm para morar no Egito, eles trazem consigo toda a sua herança. Abraão, está escrito em Gênesis 13, versículo 2, que ele era muito rico. Não era rico, ele era muito rico de gado, animais, prata e ouro. Gênesis 13, versículo 2. Aí toda a riqueza de Abraão passa para Isaac. De Isaac vai passar para Jacó. Agora Jacó com seus filhos vão morar no Egito. Porque você já conhece toda a história da fome, da miséria na época. Mas quando eles descem para o Egito, José é o governador. No Egito eles não estão indo para ser escravos, não. No Egito eles estão indo convidados. José dá para o povo hebreu a terra de Gósen no Egito, chama Gósen. Manda construir um muro de 32 quilômetros de frente e 50 quilômetros de fundo. Ali dentro é o condomínio fechado dos hebreus. Todos os animais, ouro, prata, eles levam para lá. Eles não são escravos. Eles estão vivendo ali porque José é o cara, é o governador. Tem de tudo do bom e do melhor, mas além disso eles levaram toda a sua herança que herdaram de Abraão. E aí você vai lembrar que José morre, pede para que quando voltassem eles para Canaã, para a terra natal, levassem os ossos de José, porque José queria ser enterrado não no Egito, mas na sua terra natal. E aí vai passando as gerações. O povo hebreu está no condomínio fechado em Gósen. O povo hebreu está gozando, desfrutando de uma vida boa, mas é no Egito. Mas o povo está se multiplicando, o povo está vencendo, o povo está desfrutando do bom e do melhor. E aí vão passando algumas gerações, gerações de faraós também, porque quem era o faraó na época de José? José do Egito. O Egito, ele é território, geograficamente falando, só para você entender, África. E quem era o faraó da época? Era um faraó asiático, que matou o faraó, que era africano, que era egípcio, tomou o trono. E esse faraó da época de José, que era asiático, preste atenção, bicho, por que isso tem a ver com o que nós lemos? Você vai entender no final da história. Esse faraó Icoses, que era da época de José, depois ele morre, e vem outro, e vem outro. E vão passando as gerações, os hebreus estão lá vivendo muito bem. 350 anos morando e vivendo bem no condomínio fechado. 350 anos, os hebreus estão no Egito, mas são respeitados. São da descendência de Jacó, de Abraão. Agora vai levantar um endemoniado chamado Ramsés, que era também o descendente do descendente do descendente daquele primeiro faraó que Icoses matou. Só que esse Ramsés é africano, é egípcio. E ele então toma agora o trono, Ramsés toma o trono, depois de 350 anos dos hebreus vivendo no condomínio fechado. E agora esse faraó, Ramsés, ele tem ódio dos hebreus, porque os hebreus também são semitas, descendentes de Abraão, descendentes asiáticos, da Ásia Menor, mas é Ásia.
E ele vai agora acabar com a mamata, ele vai quebrar os muros, vai acabar com o condomínio fechado, ele vai confiscar todos os bens dos hebreus, ele vai tomar os animais, vai tomar o ouro, preste atenção, ele vai tomar tudo que já é de muito valor dos hebreus. E ele vai agora escravizar os hebreus, dizendo o seguinte: se eles se levantarem, eles tomam o Egito. Então, para isso não acontecer, nós vamos botar carga, nós vamos botar peso, nós vamos escravizar eles com força. E aí, esse Ramsés bota todo o povo hebreu para ser escravo. Agora vai comer cebola. E por que cebola? Que engrossa o sangue. Porque vai comer pepino. E por que pepino? Porque vão trabalhar o dia inteiro no sol para hidratar. E vão comer vísceras de peixe, que é ômega 3. Ele era inteligente, para ter mais anos de vida, ter mais vigor. Vão amassar o barro, vão fazer tijolos, vão viver escravos agora. E a escravidão mesmo, pesada agora, verdadeira, vai durar 80 anos. Esses 80 anos, uma geração morreu e outra nasceu na lama, no Egito, na escravidão, agora na lama mesmo, sem direito a nada. Perderam absolutamente tudo. Moisés, Deus vai levantar Moisés, porque ele nasce logo no começo de Ramsés. E com 80 anos de idade, Moisés é chamado por Deus para tirar o povo da escravidão, para tirar o povo do Egito. E aí já está na transição do Ramsés I para o Ramsés II, que é o filho dele que vai assumir o trono, que é outro endemoniado pior que o pai. E aí Moisés vem para tirar o povo do Egito. Moisés era hebreu, você já sabe que ele saiu dali fugido, enfim, e volta para tirar o povo da escravidão. Mas só estou dando essa volta toda para você entender o porquê do piairote, do beco sem saída. E aí agora Moisés, usado por Deus, Deus vai mandar no Egito as 10 pragas para assustar Faraó, para mostrar a grandeza de Deus para todos os egípcios. Por que 10 pragas? O Egito tinha muitos deuses, milhares deles, mas tinha 10 deuses que eram considerados mais fortes, os maiores deuses do Egito. E Deus vai mandar 10 pragas, exatamente uma para cada deus egípcio que era considerado maior. E Deus manda exatamente uma praga para cada um daqueles 10, porque Deus está dizendo o seguinte: eu estou mostrando para esses que vocês dizem que são os maiores, que eles são nada, e que só existe um único Deus, que é o Deus de Israel, o Deus dos hebreus. Por isso vão as 10 pragas. Se você for no Egito, e você vai ainda lá no Egito, que nós vamos fazer uma caravana, você vai ver lá no museu, quando entra, tem lá milhares de deuses numa parede egípcios, mas tem 10 que são os destaques. Por isso as 10 pragas. E aí, na 9ª praga, Faraó diz assim: sai do Egito, pode sair, pode ir embora, pode tirar o povo do Egito, pode sair da escravidão, mas deixa os animais e pode ir embora. Moisés vai falar no capítulo 9, ou capítulo 10, versículo, que nós vamos, mas dá o nosso gado, ele usa a palavra, nos dê o nosso gado, os nossos animais, em outras palavras, aquilo que é nosso. Porque pensa, quando a gente vai falar da saída do povo da escravidão do Egito, Deus mandou o povo sacrificar um cordeiro para sair. Como que o escravo que só come cebola e pepino vai ter um cordeiro? Mas tinha o cordeiro porque já era deles antes, foi confiscado. É só para você entender, porque às vezes a pessoa ela fica meio perdida na história e não consegue compreender. E aí Moisés vai falar com Faraó no capítulo 10, no versículo 26, assim: e também o nosso gado há de ir conosco, nosso gado há de ir conosco, nem uma unha ficará. Sabe o que Deus está mandando você falar agora para o Faraó, para o diabo que confiscou o que é seu, o diabo que entrou no teu caminho, que te escravizou com doença, o diabo que te escravizou com miséria, com problema sentimental, familiar, espiritual, seja lá qual for. Você hoje tem que falar assim: ô Satanás, eu estou saindo desse Egito, dessa escravidão, e estou levando tudo que é meu,
Nenhuma unha vai ficar na tua mão. O que é promessa minha, o que é promessa de Deus, o que é palavra de Deus para a minha vida, vai comigo. Tudo o que eu perdi, eu vou levar. Nenhuma unha ficará. Sabe o que Deus está dizendo aqui agora? Para alguns, tem libertação e tem restituição hoje na sua vida. Deus está te libertando, mas também está te restituindo. Moisés está dizendo, o que é nosso nós vamos levar. E aí Moisés fica enfesado, que é uma fé mais acesa, e diz, e você ainda, Faraó, vai ter que dar também outras coisas, outros bens, para a gente sacrificar o nosso Deus. Não vamos levar só o que é nosso agora também não. Nós vamos levar o que é de vocês também. Nós vamos sair e nós vamos levar o nosso e o de vocês também. E a Bíblia diz que quando eles saem, Deus manda eles sacrificarem um cordeiro, o sangue passar na porta, e quando vem o anjo à noite, à meia-noite, e mata todos os primogênitos na casa dos egípcios, há um grande grito, clamor naquela madrugada, e o faraó diz, some, agora pode ir, liberta o povo, ou seja, faraó libera o povo a sair, e diz, e me abençoa. Faraó ainda pediu, me abençoa, e tem mais, pode levar tudo que vocês quiserem, ouro, pode levar ouro. Tudo que era dos egípcios também eles levaram. Eles entravam na casa dos egípcios, me dá esse ouro, me dá, eles tinham muito ouro, me dá esse ouro, me dá esse ouro. Eles saíram do Egito levando o gado, levando os animais e levando todo o ouro. Todo o ouro, promessa de Deus. Nenhuma unha ficou. Aí vamos agora entender. Chegam 3 dias depois, em Etã, portal do deserto, pertinho da terra, não vê a hora de chegar. Deus manda voltar. Meu Deus do céu. E agora? Voltam, acampam, 3 dias acampados. Daqui a pouco o último lá da fila dá um grito e vem passando a notícia. Faraó está vindo aí com soldados, vai nos matar. Está vindo um tropel, uma cavalaria, uma gritaria de soldados, vai nos matar. Você imagina o povo desesperado, para a esquerda não dá, para a direita não dá, para a frente não dá, tem o mar, e os egípcios agora estão vindo. Meu Deus, parece que Deus trouxe a gente aqui para matar. Parece que Deus mandou a gente voltar para esse endereço aqui, para nos matar, é isso mesmo? Já viu aquele dia, ou aquela fase, que está indo tudo bem? As coisas estão indo bem, está dando tudo certo para você. Caramba, você está feliz, a coisa está acontecendo, o que você esperava já está acontecendo, o que você orava, Deus está respondendo. Você já viveu esse momento? Poxa, está indo tudo tão bem, estava indo tudo tão bem. Saíram do Egito com ouro, com animais, com riqueza, caminharam 3 dias, agora só mais 10 dias a gente chega lá. Estava indo tudo tão bem, e agora você volta, agora você regride, agora você está num beco sem saída, e o pior, está vindo Satanás, está vindo problema para te esmagar, e você não tem para onde ir, você não tem para onde correr. Na cabeça de Satanás, na cabeça de Faraó, é o fim dos hebreus. Na cabeça do diabo, para alguns de nós, que estamos no beco sem saída, na cabeça de Satanás, é o nosso fim. Mas Deus não faz você voltar, você regredir por acaso. Se você continuasse e 10 dias chegasse na terra prometida, e os seus inimigos continuassem vivos, eles iam bater lá, mais cedo ou mais tarde ia pegar você de calça curta. Deus não fica devendo nada para ninguém. Lembra que eu te falei que Ele tinha aliança? Deus está permitindo essa situação porque Ele quer dar uma lição e Ele quer mostrar algo para todos nós. Deus estava permitindo aquela situação porque Ele queria cumprir com a palavra e também ensinar algo muito importante. Está os egípcios vindo, o povo desesperado, e Moisés clamando, meu Deus, e agora? E aí Deus vai dizer, Moisés, por que clamas a mim? Deus está dizendo, por que você está orando, Moisés? Agora não é hora de orar. Agora é hora de marchar. Pega o teu cajado, que representa a fé,
Deus ele disse: toca nas águas e marcha. Toca nas águas, Moisés, e manda o povo marchar, manda o povo andar. O que Deus está falando para mim e para você agora? Que nesse beco sem saída, não é para você parar, é para você marchar. Tem gente que chegou num beco sem saída e parou de orar, parou de ser fiel no dízimo, parou de fazer voto, parou de confiar, parou de obedecer, parou de ler a Bíblia, parou de viver a fé. E Deus está dizendo: não é para parar, é para marchar. Pega o cajado e marcha. Não, mas eu não estou vendo saída. Marcha. Deus está dizendo: eu vou te dar um caminho que você nunca passou antes. Deus está dizendo: Moisés, pelo outro caminho você sabia, não sabia? Sabia. Pois é, mas eu vou te dar um caminho agora que você não sabe, que você nunca passou, que você nunca viu, mas eu vou te guiar. Sou eu que vou guiar o povo. Deus está falando para a gente que você vai viver coisas que você nunca viveu, vai passar por um caminho que você nunca passou, você vai passar a viver, a trabalhar com coisas, com pessoas, com produtos que você nunca trabalhou, você vai desfrutar do que você nunca desfrutou, se você continuar marchando. Tem situações que Deus está fazendo você voltar a estaca zero, para você voltar a ter comunhão com Ele. Porque se você continuasse no embalo que você estava indo, você até chegava na terra prometida sem o Deus que te prometeu. O que adianta chegar na terra prometida sem o Deus que me prometeu? O que adianta chegar no lugar da bênção sem o abençoador? Que gosto, que prazer tem chegar no lugar da bênção se o abençoador não está mais na minha vida? Que prazer tem, que graça tem chegar no lugar da vitória, da bênção, se o dono da bênção, da vitória não está mais comigo? Tem pessoas aqui que Deus está permitindo você regredir, você voltar e colocar você num beco sem saída. Justamente Deus está permitindo, para que ninguém te ajude. Porque nesse beco sem saída tem alguém que podia te ajudar, mas ela não está te ajudando, e não é por acaso. Tem alguém que podia estender a mão, ela não está estendendo, e não é por acaso. Deus está permitindo, para que nesse beco sem saída, você volte a contar com Ele, você volte a ter comunhão com Ele, você volte a orar, você volte a se santificar, você volte a temer, você volte a orar, você volte a buscar, você volte para a igreja. Deus está permitindo esse beco sem saída para você voltar a ter comunhão com Ele, é só isso. No dia que você decide ter comunhão, no dia que você decide voltar ao primeiro amor, no dia que você decidir voltar às primeiras obras, Ele abre o mar, Ele resolve o problema. Ele te tira do beco sem saída. Ele só está querendo ser o seu pai de novo. Ele só está querendo ser o seu Senhor de novo, se você o deixou. Ele só está querendo ser o mais importante na sua vida, só isso. Por isso Ele está dando essa volta toda. E aí, Ele manda Moisés estender o cajado e tocar no mar. Eu imagino Moisés vindo e falando para o povo: ó, pessoal, presta atenção, para o alvoroço. Falei com Deus, não se desespere por conta dos egípcios, porque assim diz o Senhor: os egípcios que vocês estão vendo hoje, vocês nunca mais verão. Deus está dizendo que os egípcios que vocês estão vendo, vocês nunca mais verão. Deus está falando para você que o problema que você está vendo hoje, você nunca mais vai ver. A maldição que você está vendo hoje, a angústia que você está vendo hoje, a dor que você está vendo hoje, você nunca mais vai ver a cara desse Satanás na tua vida. Deus já falou comigo: eu vou tocar aqui no mar, o mar vai abrir e nós vamos passar. Presta atenção, hein? E aí Moisés vai lá com o cajado e pá! O que acontece? Nada. Mas o mar não abriu? Abriu. Mas agora que ele tocou no mar, nada. Nada, nada. Não é igual desenho animado não, que é mágica não, plim, e abre. Está escrito que ele tocou no mar, e Deus soprou um vento oriental, toda aquela noite, e o mar abriu. Ele toca aqui, no mar. Abre aí para mim um pouquinho. Quando ele toca aqui, pá! Está todo o povo assim, ó, de olho, na expectativa.
nada acontece. Aqui, nada. O vento oriental é do oriente para o ocidente. Aqui não acontece nada, mas o mar já está abrindo de lá para cá. Eu não estou vendo, mas já está vindo de lá para cá. O que Deus está falando com você? O milagre já está vindo, você só não está vendo, mas já está vindo, é de lá para cá. Espera, confia. Faz a sua parte, obedeça. Mas eu não estou vendo, eu toquei aqui, não estou vendo. Mas está vindo de lá para cá. Para de reclamar e dizer que não está acontecendo. Para de reclamar e falar que o milagre não está acontecendo. Já está vindo de lá para cá. É do oriente para o ocidente. É de lá para cá, é de cima para cá. Mas eu estou fazendo um voto, eu estou sendo dizimista, eu estou orando, eu não estou vendo, mas já está vindo. Confia. E o mar está abrindo, mas ninguém está vendo. Daqui a pouco, pá, o mar escancara. Está aberto, uma rodovia. E Moisés manda o povo passar a pés enxutos. Parece que eu vejo Deus assim, ó, segurando o mar, segurando para o povo passar. E vai passando, e o povo está passando, e o povo está marchando por um caminho que nunca caminhou, por um lugar que eles nunca viram. Parece que Deus está segurando assim, olhando, e os egípcios estão vindo, os inimigos estão vindo. Quando o último hebreu atravessa lá, e o último egípcio entra na ponta de cá, o último hebreu sai lá no oriente, e o último egípcio entra aqui no ocidente, porque os egípcios estavam no meio do mar, seguindo o povo de Israel, seguindo o povo hebreu. Parece que eu vejo Deus segurando as águas, e aí Deus fala assim: ô Satanás, eu segurei para o meu povo passar, agora segura aí para o teu povo passar. E Deus tira a mão. Tirou a mão, o mar fecha e mata todos os egípcios. Por quê? Porque nos 80 anos de Ramsés, todo hebreu que morria, era ordem, tinha que cortar no meio e não podia enterrar. Não tinha túmulo para enterrar no Egito. Ramsés mandava cortar no meio e jogar para os crocodilos no rio. O vovozinho, que não tinha força mais para amassar o barro, estava inválido, ele mandava jogar vivo para os crocodilos. Não tinha túmulo. Não tinha túmulo, não tinha enterro. Ramsés fazia isso e jogava os hebreus no rio. Deus falou para Abraão: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em outras palavras, para o meu povo não teve enterro, para os egípcios também não. Para o meu povo era jogado no rio, então morre todo mundo aí também agora no mar. Deus não podia deixar o povo embora sem cumprir com a aliança. Acabaram os egípcios. Acabou. O povo atravessa. Eu queria muito que você entendesse que você só está nesse beco sem saída. E só vai ficar nesse beco sem saída até o dia que você, ou a hora, ou o minuto que você se voltar para Deus. Você se voltou para Deus. Você voltou a ser fiel. Você voltou a viver a fé, você voltou a temer, você voltou a obedecer, você voltou a confiar. Deus abre o mar. Deus abre o mar e vai levar você por um caminho que você nunca passou. Dali em diante, Deus vai numa coluna de fogo à noite para aquecer do frio do deserto, que é muito frio, e uma coluna de nuvem durante o dia para guardar do calor, que era muito calor. E Deus vai guiando o povo. Eu queria muito que você compreendesse agora, nesse momento, que se você, do fundo da alma, fizer uma oração, abandonar o pecado, abandonar as suas dúvidas, abandonar a vida ilícita, assumir esse Deus, Ele te tira hoje desse beco sem saída, Ele te dá um escape hoje, e vai te levar a viver, a andar por caminhos que você nunca imaginou passar. Você vai viver o que você nunca viveu daqui para frente. Mas não esqueça, quando Deus manda voltar, recuar,
Não é covardia, é estratégia. Eu, como alguns aqui são da roça, eu também fui, na minha adolescência, criado com cavalo, pista de laço, boi, fazia baliza, tambor, aquela coisa toda. Quando o boi, ele abaixa assim, e ele recua, corre. Corre que ele vai te pegar. Corre. O boi está assim, ó. Ele encara e ele vai recuando. Corre. Não, pode correr. Corre que ele vai te pegar. Quando ele recua, meu amigo, corre. Que ele vai passar por cima igual um trator. Quando Deus manda a gente recuar, a gente não entende, recua. Mesmo não entendendo. Mas aos meus olhos por ali era melhor. Recua, obedeça, confia. Deus está mostrando você aqui atrás alguma coisa que ainda ficou. Você não pode chegar lá sem resolver aqui atrás. Tem que resolver o que está pendente aqui atrás. Mas também quando você disparar, ninguém te segura. Ninguém te segura. Nós somos a flecha. Deus dá a direção que Ele quer para a flecha. Ele que vai caminhar, Ele que vai dar a potência, a velocidade para a flecha. Mas antes dela chegar onde ela tem que chegar, antes Deus faz assim com ela. No arco, quanto mais Ele vai recuando, mais longe ela vai chegar. Só que a gente não entende esse processo. É nesse processo que muitos desistem. É nesse de recuar que muitos desanimam. Mas está na mão de Deus o arco. A direção, o alvo, está na mão dele, deixa com ele. Faz a sua parte. É para se batizar nas águas, se batiza. É para abandonar o pecado, abandona. É para perdoar, perdoa. Mas ele não merece perdão. Mas eu não vou perdoar porque ele merece perdão. Eu vou perdoar porque eu mereço viver. Eu vou perdoar porque eu mereço ter paz. Porque a pessoa que tem mágoa, ela está tomando todo dia uma dose de veneno querendo que o outro morra. E o perdão, o nome já diz, é uma perda grande. Tem que perder. Eu vou perdoar porque ele merece? Não. Mas porque eu mereço. Eu mereço viver, eu mereço dormir, eu mereço ter paz. Então a pessoa perdoa. Você é o Moisés da sua casa. Você pode ser mulher, você é o Moisés da sua casa, o que vai libertar a sua família inteira. Por isso tanto peso, por isso tanto sofrimento, por isso tantos problemas. Para você desistir, Moisés. Para você parar, Moisés. E Deus está falando para você, Moisés, não para. Não desista. Você é o libertador da sua casa, você é o Moisés da sua família. Se você continuar orando, se você continuar crendo, se você continuar marchando aquilo que os seus olhos não estão vendo, você vai ver. Um milagre está acontecendo e você não está nem vendo. Parece que o marido é o mesmo, parece que a esposa é a mesma, parece que o filho é o mesmo, parece que o problema é o mesmo, mas já está acontecendo o milagre e você não está vendo. Não é o seu familiar endemoniado que tem que tirar você da presença de Deus. É você na presença de Deus que vai libertá-lo. Não é o seu familiar cheio de dúvidas ou de problemas espirituais que vai te afastar de Deus. É você cheio de Deus que vai tirá-lo do inferno e vai trazê-lo para o céu. Mas para de orar em alguns casos. Não é que você não vai orar não, você está entendendo. Em alguns casos você está pedindo oração para Deus e o mundo, mas não está marchando, não está fazendo a sua parte. Tem que ter a tua participação. Muda também como marido, muda também como esposa, muda também como filho, muda também no que você tem que mudar. Muda também nas suas atitudes. Não é só no altar, não é só com Deus, nas suas atitudes. Tem gente aqui que Deus está te chamando para você marchar e está há muito tempo que você está parado. Voto que você ainda não fez, era para ter feito. Tem gente, pasme você, que ela está com dízimo separado. Ela ainda tem temor. O dízimo está separado, mas ela não consegue devolver, ela não consegue transferir. Às vezes ela traz na bolsa, mas não consegue entregar, porque tem um demônio que quer ganhar tempo para te encurralar. Na cabeça de Faraó, na cabeça do diabo,
os hebreus estão perdidos. É o fim deles. Na cabeça do diabo, na cabeça de muitos, do diabo também, de pessoas usadas por ele, é o teu fim. Acabou a sua vida. Mas nem sabe que é o começo da vitória. Aquilo que parece ser o fim é o início para Deus. Por isso nós cantamos agora há pouco, aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser a minha morte, Jesus está fazendo virar vida. Fique em pé, por favor, porque eu tenho certeza, quem está aí pela internet, fique em pé também. Tenho certeza que nesse momento, enquanto estávamos tratando da fé, da palavra da fé, pregando, Deus esteve aí operando já em você. Deus já esteve aí falando contigo. À medida que você vai ouvindo e obedecendo, ouvindo e decidindo obedecer, ouvindo e decidindo agir, Ele vai operando em você o milagre. Nessa oração, antes de fazer essa oração, de você buscar o Espírito de Deus, ser cheio da presença de Deus, antes de Deus abrir esse mar e você chegar onde tem que chegar, você vai pegar nas suas mãos agora o seu dízimo, você vai pegar nas suas mãos agora a sua oferta, ou o que Deus te toca para dar, porque tem gente aqui agora que ela entrou nessa reunião, nem pensando em dar nada, mas agora Deus te toca, te chama e diz, pega isso aí que você tem e dá, coloca isso aí no altar, deixa de contar com isso aí, conta comigo, seja 10 reais, 1.000 reais, 10 mil reais, R$1, seja uma moeda, o melhor, ainda que seja uma moeda, mas que seja o melhor, você vai dar, você vai plantar, e você vai colher. Você que está pela internet, tem aí as contas da igreja, que você pode fazer um print agora, dizimar agora, ofertar agora, transferir agora. Você que está até aqui na reunião, e quiser transferir, tem aí as contas, ou você está aqui na reunião e vai entregar agora, ou passar o cartão agora, pega o seu melhor, traz aqui na frente, coloca aqui no alforge, o seu tudo, ou dízimo, voto, compromissos com Deus, mas faça isso agora. Volte à prática da fé, volte à prática das primeiras obras, volte a marchar. Deus está falando com alguns aqui, dizendo assim, volte a marchar, volte a vir mais na igreja. Tem gente agora aqui pela internet, que está acompanhando a reunião, por conta da distância, como se ela estivesse aqui na primeira cadeira, com todo temor e tremor. Mas tem gente aqui em Belo Horizonte, que se ela tropeçar, ela cai aqui dentro. Está agora assistindo pela internet, mas poderia estar aqui. E Deus está dizendo, eu quero você de volta na minha casa, eu quero você de volta na fé. Aqueles que estão distantes, é diferente, Ele vai fazer do lugar onde Ele está a igreja. Por exemplo, quarta-feira tem a Santa Ceia. Aqui vai estar online, vai preparar um pouquinho de suco de uva, um pedacinho de pão, para participar da Santa Ceia. Domingo nós vamos consagrar os dizimistas. Vamos ungir você com óleo. Você que está distante, você vai pegar um pouquinho de azeite, vai deixar separado para consagrar na hora. Mas aqueles que podem estar aqui, tem que marchar. Tem milagres que ainda não aconteceram, porque está faltando você marchar. Está faltando a sua participação. Sexta-feira tem o Vale do Sal, para quebra da maldição, principalmente 7h30 da noite. Quem veio sexta-feira passada? Mas alguns que estão aqui poderiam ter vindo. Poderiam ter vindo, mas de repente, já tem tempo de igreja, já está bem, é ou não é? Não caia nessa besteira. Quanto mais você pode fazer para Deus, faça. Que o beneficiado é você mesmo.